Sobre o assunto agora, difração produzida por uma fenda. O que ele quer dizer aqui? É que se a gente for raciocinar de acordo com a ótica geométrica, se a gente jogar uma luz numa fenda, a gente teria a projeção da luz quadradinha lá, do mesmo jeito da fenda, né? Se a luz realmente fosse apenas raio. Mas devido à característica ondulatória da luz, quando a gente joga uma luz numa fenda, a gente tem esse tipo de projeção. Isso aí é porque a luz não é corpuscular, a luz é dual. Então, nesse caso aí, ela está se manifestando como onda, uma onda maligna, mas é uma onda. Então, isso que é a finalidade. Então, esse esquemático aqui de um tubo de raios catódicos, o que o Hugo quis dizer com isso aqui, que ele não falou nada, é que o raio catódico bate aqui, que vai, que vira e tal. E o mais importante é que o raio catódico bate no fósforo e converte a energia cinética em luz. É por isso que a gente enxerga, por exemplo, a imagem da televisão. Ele converte a energia cinética em luz na hora que bate no fósforo. Agora, começando, ótica geométrica. Lembrando que a ótica geométrica é simplesmente o estudo da ótica, o estudo da luz a partir de raios geométricos. Então vamos começar. A teoria corpuscular da luz, ela foi proposta por Isaac Newton. Isaac Newton achava que a luz era um monte de pedacinho de matéria, que esse pedacinho de matéria, por exemplo, de matéria branca, virava, espalhava e virava muitas cores. Isso era a ideia do Isaac Newton, né? Já o Young, ele conseguiu vir com a teoria ondulatória quando ele fez a experiência de fenda dupla e provou que a interferência era uma característica ondulatória e por isso a luz tem características ondulatórias. Então, só a teoria ondulatória que explica coisas como difração, interferência, ressonância, né? E o efeito fotoelétrico, né? Agora um pouquinho para frente, o efeito fotoelétrico trouxe a dualidade, já que não pode ser explicado pela teoria ondulatória. Então, raciocinando as teorias, né? A primeira teoria, que é a teoria corpuscular de Newton, imaginava que a luz era um monte de pedacinho de matéria. Já o Young fez a ideia O Young veio com a ideia da teoria ondulatória, porque ele provou através da fenda dupla que a luz comporta como onda. Já o efeito fotoelétrico trouxe de volta a ideia da onda ser partícula, né? Porque bate no elétron e arranca o elétron. Então, só que nesse caso aqui já nasceu a ideia da dualidade onda-partícula. Agora, quais são as diferenças básicas? A teoria corpuscular de Newton, a luz seria matéria. Aquela ideia de que a luz eram pedacinhos de matéria, né? Que batiam nos corpos e refletiam e tal. Já a teoria particular de Einstein, corpuscular e particular. A teoria particular de Einstein, a luz seria pacotes de energia. Então, enquanto Newton a luz seria matéria, Einstein a luz seria pacotes de energia. Então, Newton, luz é matéria, Einstein, luz é energia. Então, foi Einstein que propôs a ideia de fótons, pacotes de energia. Então, dispersão luminosa. Toda vez que eu lembrar da experiência da capa do Pink Floyd lá, que tem o prisma que divide a luz branca em várias cores, eu estou falando de dispersão luminosa. É a decomposição da luz em cores através do prisma. Isso é a dispersão luminosa. See you on the dark side of the moon. Então tá. Princípios, agora os princípios da luz na ótica geométrica. Então, o primeiro deles é o princípio da independência. Basta pensar que aqui tem um raio de luz, outro raio de luz, depois que eles se cruzam, eles continuam independentes, ou seja, eles não vão misturar aqui e depois continuar misturado, não. A partir do momento que eles saíram, eles continuam independentes. Então, princípio da reversibilidade dos raios de luz, aquela ideia do camaradinho que está aqui, né? O mesmo que olha no espelho retrovisor e vê o outro também vê esse aqui. Esse é o princípio da reversibilidade. Só que, o princípio da reversibilidade, né, assim podemos enunciar, a trajetória de um raio de luz não depende do sentido de propagação. Então, nesse caso aqui é importante olhar o tipo de material que a gente está falando, né? Se a gente está falando sobre vácuo, beleza, não, tranquilo. Agora, quando a gente fala de cristais é diferente. Então, por isso a definição: isotrópicos são meios em que é indiferente a direção da luz comporta igual, né? Por exemplo, o ar. Se eu olho para um lado, eu olho para o outro, sempre vai comportar igual. Só que tem cristais que têm um comportamento diferente. Em alguns cristais, a luz comporta, né, diferente pelo lado que ela vai, né? Então, eu não sei onde que estava escrito isso aqui não, mas isso está escrito em algum lugar. Então aqui, quanto ao caso de exceção, são os anisotrópicos. Então tem alguns cristais que são
Anisotrópicos. Quando um cristal é anisotrópico, significa que você pôr a luz de um lado é diferente de pôr do outro. Mas isso não muda a luz, é o cristal que faz isso, né? Não é o princípio da óptica geométrica. Então, princípio da propagação retilínea. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Então, esse é o princípio da propagação retilínea. Então, agora pulando agora para espelhos planos. Reflexão. A maioria das coisas que enxergamos é nada mais do que o resultado da reflexão difusa da luz oriunda de uma fonte primária. A luz, ao incidir nesses objetos, promove a excitação de seus elétrons. Isso aqui é muito interessante, que eu aprendi hoje. E passam a oscilar em níveis das camadas mais energéticas do átomo. Isso aqui que forma a cor do objeto, né? Olha que legal. Como consequência dessa oscilação, o elétron emite luz e assim podemos enxergar os objetos. Então, o princípio de Fermat, luz percorre o menor caminho. Então, esse é o princípio de Fermat. Agora, trabalhando sobre esse princípio do mínimo tempo, né, que a luz vai do menor caminho, isso aqui que é interessante, beleza. Qual que é o menor caminho de ponta a B? É uma reta, né? Isso é muito claro, muito básico, muito óbvio. Mas quando a gente pensa em espelho, né, quando a gente pensa no espelho, por exemplo, eu vou enxergar a B através do ponto A. Por onde que a luz vai passar? Ela vai passar por aqui, por aqui, por aqui? Não. Ela vai passar pelo menor caminho. Para eu definir o menor caminho, existe essa técnica de espelhar o ponto em Y. Então, por exemplo, eu tenho um ponto B aqui, né? 90 graus aqui. Eu simplesmente prolongo o ponto B imaginário aqui, a mesma distância que eu tenho de B, eu tenho de B' aqui, traço a reta. Aí eu vou descobrir, traçando essa reta aqui, né? Que é essa técnica de espelhar. Primeiro eu traço a reta. Lembrando que o B é imaginário, eu só tinha o B antes, eu tive que traçar o B'. Eu traço a reta aqui, aí eu já sei a distância. Onde ele cruzou aqui, o que eu faço? Onde ele cruzou, eu subo por B. Então essa é a forma de eu definir qual que vai ser o caminho dentro do espelho de A para B. Não dentro do espelho, mas o caminho através do espelho. Sobre as leis da reflexão, a primeira lei da reflexão, o raio incidente e o raio refletido estão no mesmo plano, né? Pensar só que eles estão no mesmo plano. Raio incidente e raio refletido. Estou falando em ótica geométrica, não é onda, é geométrica. Segundo a lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso também é uma lei básica, mas existe essa nota aqui, ó, de medidas da normal. Quando a gente está trabalhando em ótica geométrica, o que importa não é o ângulo daqui para aqui, mas o ângulo da normal no centro de incidência, para trás e para frente. É esses dois que são iguais. Então, quando eu tiver, qual que é o ângulo de incidência de RI? Não é esse aqui. O ângulo de incidência de RI leva em conta a normal. É aqui, ó. Isso aqui é muito importante lembrar. O ângulo de incidência no espelho leva em conta o centro, né, normal, para trás. Reflexão difusa. A ideia da reflexão difusa na ótica geométrica, ela segue o mesmo raciocínio, mas como o corpo é muito louco, ele simplesmente espalha a luz de forma muito doida. A ideia de objeto real e objeto imagem virtual. A imagem virtual é aquela imagem que você está vendo no espelho, mas ela não existe, né? Determinada coisa refletida não está atrás do espelho, ela está no lugar que ela está sendo refletida, mas a gente vê atrás do espelho. Isso é a imagem virtual. Então, a imagem virtual ocupa um lugar através do espelho, um local que o olho vê, mas não existe. Então, tem a impressão de que a luz vem de trás do espelho. Este fenômeno dá-se o nome de imagem virtual. Então, essa aqui da imagem real é um trem maligno aí que a lente faz e eu não entendi nada. Propriedade fundamental. Em um espelho plano, objeto e imagem são simétricos em relação à superfície refletora. Isso aqui é uma propriedade fundamental de fazer tudo, né? Que num espelho os objetos são simétricos. Então, por exemplo, quando eu tiver que desenhar qualquer coisa que está sendo refletido por um espelho, basta eu pensar que sempre, quando se fala de espelho, tudo é simétrico. Exatamente por causa das coisas serem simétricas, né? Eu vou dar só esse conceito aqui primeiro. Figuras enantiomorfas é uma figura de reflexão de espelho, né? Por exemplo, vamos pensar essa mão aqui, ó. Ela é enantiomorfa. Então, existe uma distância simétrica aqui, existe uma distância simétrica aqui, existe uma distância simétrica aqui, apesar de que, tipo assim, ela está invertida, mas existe uma distância simétrica. Então, voltando agora, por que a simetria
é importante, porque essa técnica de todos os pontos simétricos, as normais, quando eu estiver projetando, por exemplo, vou direto lá no final, porque isso não é muito difícil, mas quando eu estiver projetando como que vai ficar uma determinada imagem refletida no espelho em termos de ótica geométrica, eu simplesmente traço as normais dos pontos. Por exemplo, aqui esse Lzinho aqui tem 3 pontos significativos, né? Eu traço as normais a esses pontos. Por exemplo, eu tinha só esse antes. Eu traço a normal aqui, prolongo, traço a normal aqui, prolongo, traço a normal aqui, prolongo. Distância que der aqui, transfiro para cá. Distância que der aqui, transfiro para cá. Distância que der aqui, transfiro para cá. Eu desenho o objeto simétrico, eu desenho a ótica geométrica no espelho. Da mesma forma, quando eu for projetar qual que vai ser a reação de um espelho à luz, por exemplo, aqui eu tenho uma combinação de 2 espelhos. Essa combinação de 2 espelhos está recebendo essa luz aqui. Traço a bissetriz, o mesmo ângulo que eu tenho para cá, eu vou jogar para cá. Aí eu vou receber, por exemplo, vou traçar o segundo. O mesmo ângulo de incidência com o centro aqui, por exemplo, eu vou ter para o outro, por exemplo, e sai para cá. Então, é muito importante isso, ó. O ângulo de incidência, bissetriz, mesmo ângulo para cá, e vou fazendo, e vou espalhando a bobice. Esse aqui é o resultado, ó. Ângulo de incidência, bissetriz, mesmo ângulo para cá, joga para cá. Isso indiferente qual for o ângulo que chegou aqui, bissetriz, joga para cá, porque os ângulos aqui vão ser iguais. Isso é a ideia de desenhar ótica geométrica de reflexão de raio de luz. Agora, quando a gente fala sobre associação de espelhos planos, existe a técnica, né, de associar espelhos planos para fazer aquela ideia do caleidoscópio. Aqui, por exemplo, um espelho plano, dois espelhos planos estão combinados, e aí eu estou gerando 3 imagens a partir de uma. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma bagunça aqui, que eu estou gerando 1, 2, 3, 4, 5 a partir de uma, que vira 6. Qual que é a fórmula para isso? A fórmula é muito simples. O número de imagens em função do ângulo alfa. Então eu vou decidir o número de imagens em função do ângulo entre os 2 espelhos. Então tá aqui, ó, vai ser 360 dividido pelo ângulo alfa, que é o ângulo entre os 2 espelhos, menos 1. Aí eu sei qual que é o número de imagens em função dos espelhos. Números de n é igual a número de imagens formadas para um único objeto. Isso aqui é o cálculo aqui do número de imagens.